Fique nessa live e participe conosco. Eu sou a missionária Carla Costa, das Missões Internacionais daqui nos Estados Unidos. Que você venha nos acompanhar aí, deixar seu comentário embaixo, compartilhe essa live com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Se você tiver a sua Bíblia, o seu telefone, o seu iPad, você abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9, que fala sobre Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era o filho de Jônatan. Jônatan era filho do rei Saul, aquele rei que foi rejeitado por Deus, por ser um rei desobediente, por ser um rei teimoso e ser um rei que desagradou o coração de Deus. Então, hoje, nós vamos entender como foi a história que aconteceu na vida trágica de Mefibosete. Mefibosete já nasceu em berço de ouro, tendo todas as regalias de um filho de uma família real. Seu pai, Jônatan, quando teve amizade verdadeira e pura com Davi, logo que Davi foi viver cerca de Saul, ele passou por as maiores perseguições da vida dele, porque ele teve um chamado de Deus. Muitas das vezes nós passamos por tantas perseguições e não entendemos que tudo isso aí é porque o inimigo ele tem uma fúria muito grande de quem tem um chamado de Deus. Porque Satanás ele tem raiva daquele que serve a Deus. Porque ele foi rejeitado, ele foi expulso do céu, perdeu todo o direito que ele tinha, que hoje nós temos. Então, por isso os crentes passam e as pessoas passam por tantas provações. Mas vamos entender a história de Mefibosete. Mefibosete, quando o Saul perdeu o reinado dele, que Saul foi morto, e o seu pai foi morto, e toda a descendência, porque naquela época tinha que matar toda a família, para ninguém ter direito à sucessão do reino. Então, ele foi abrigado pela empregada, da casa, que era sua ama. Ela já tinha amor ao bebê, ela tentou enrolar ele em alguma coisa e fugir com ele. E ela fez isso. Quando ela foi fugir, ela caiu e ela torceu o pé do bebê e ali ele ficou com uma deficiência física. Então nós estamos falando de um príncipe deficiente, uma pessoa com chamado, com direitos, com uma descendência, uma linhagem real, tendo que fugir. Todos sabem que as pessoas falam que você é filho do rei, e na verdade nós somos filho do rei. Eu sou filha do rei, você é filho e filha do rei. Mas essa linhagem, ela custa uma perseguição muito grande. Você passa por perseguições, você passa por momentos difíceis na tua vida, que muitas das vezes você não suporta as provações. Você pensa que não vai conseguir. Você pensa que acabou ali. Mefibosete foi levado à terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento, terra que ninguém lembraria mais dele. Foi colocado como um deficiente. De criança a ser adulto, ele já estava casado, já tinha filhos. Ele viveu praticamente no anonimato. E muitas das vezes nós temos que viver no anonimato. Ninguém nos vê, ninguém sabe a situação que nós estamos passando. Muitos de nós achamos até que Deus nos esqueceu, quando Deus está atento a cada momento da nossa vida. Mefibosete estava se sentindo o último dos últimos. Tinha sofrido, tinha fugido. Vivia escondido naquela terra de pessoas rejeitadas. Talvez você esteja se sentindo rejeitado hoje. Talvez você não tenha aquela consideração que você gostaria de ter do teu esposo, da tua família, da tua linhagem, dos teus vizinhos e dos teus amigos. Mefibosete estava lá jogado. Ninguém lembrava mais dele. Mas havia um laço de amizade muito grande entre Davi e Jônatan.
que eles prometeram um cuidar do outro. Eles prometeram cuidar, ser fiel na amizade, na fidelidade. E o que aconteceu? Quando isso acontece, Mefibosete passa a não ficar mais no esquecimento. Mefibosete não sabia desse laço de amizade que existia entre Jônatan e Davi. Mas quando você é amigo de alguém, amigo verdadeiro, Deus coloca sempre alguém no teu caminho. E Davi, ele tinha qualidades de um homem de Deus. Qualidades que fez com que Deus olhasse para ele. Não por estatura, não por beleza, não por força, mas qualidades de caráter. E quando você tem caráter, você agrada a Deus. Você não precisa ser cristão para ser caráter. Qualquer pessoa pode ter caráter. Eu conheço pessoas que não são nem cristãos e têm muitas das vezes mais caráter do que um cristão, que deveria ter por obrigação ter caráter. Mas o caráter, ele já estava com Davi. Quando Davi estava lá apacentando as ovelhas de seu pai, ele já tinha caráter ali. Quando ele vai levar alimento para os seus irmãos, ele se depara com uma situação onde ele vê um gigante afrontando os soldados de Saul. Afrontando um por um, xingando, humilhando. E Davi olha para aquela situação, mesmo sendo ainda jovem, ele olha para aquela situação e ele diz: isso não está correto. Quantas das vezes nós olhamos para uma situação e nós dizemos: isso não está certo? Davi olhou para aquele gigante que estava se achando ali, humilhando todos os valentes de Saul e o rei também. Davi se mete, não aguentou ficar calado. Ele disse: eu resolvo isso. As pessoas olharam para ele e disseram: mas quem é esse aí? Um menino, deve estar blefando. Quantas pessoas subestimaram você? Quantas pessoas acharam que você, pela sua aparência e pela sua força, não seria capaz? Mas há um Deus no céu que ele coloca todo o depósito dele sobre você, de confiança. E Deus crê, e Deus sabe que você pode fazer. E você, no teu interior, pelo teu caráter, você também sabe que pode. E muitas das circunstâncias que ele viveu, ele acharia que era impossível aquilo ali estar acontecendo. Os seus irmãos ficaram bravos com ele. Vai para casa. Não te mete nesse assunto. Essa conversa é conversa de adulto, não de um menino. Davi disse: eu resolvo isso. Olha a coragem desse moço. Nem sabia o que estava fazendo. Eu resolvo isso. Foi o primeiro combate de um pequeno jovem. Um jovem desprezado, uma pessoa que ninguém nunca lembrou dele. Era um cuidador de ovelhas, era um qualquer. E lá vem Davi e diz: eu vou enfrentar ele. O rei chama ele e diz: ei, você não tem condição. Você não pode enfrentar esse gigante. Ele é maior do que você. Olha a estatura dele. Quantas pessoas já falaram para você que você não pode, que você não vai conseguir, que você não tem como terminar com essa situação que você está vivendo. Quantas pessoas já desprezaram o que Deus investiu em você. Quantas pessoas já falaram para você que você é um fracasso. E todas as qualidades, todas as circunstâncias demonstram que você fracassou. Todas as circunstâncias, naquela situação onde Davi estava em frente ao gigante, dizia: você não vai conseguir. Ninguém acreditou que ele pudesse conseguir. Mas há uma força interior dentro de você quando você tem um chamado,
Que você sabe que mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário, você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode, você tem direito, você é sucessor do rei. Lá estava Davi em frente àquele gigante, na linha de combate. O gigante se sentindo ofendido, porque quem tem talento gosta de guerrear com o mesmo nível. Para o gigante, aquela batalha era uma piada. Talvez quem esteja enfrentando você acha que a batalha aí não vale a pena, porque você não tem condição de vencer. E quem tem nível gosta de guerrear com o mesmo nível, para não ser chamado de uma batalha covarde, onde o maior vence. O guerreiro estava tão certo de que ele iria derrubar Davi, que ele disse para ele: tu vens a mim com paus e pedras? Tá pensando o quê? Que eu sou cachorro? Eu não entro nesses combates de menino, tá entendendo? O gigante que enfrenta você, ele quer te destruir. Mas ele quer destruir de você de uma maneira que tenha nível. Para depois ele dizer: eu derrubei, porque ele tentou, mas não conseguiu, porque eu sou maior. O gigante, ele é cheio de orgulho, ele é cheio de si. Ele não gosta de chutar coisas pequenas, como eu, como você. Gigante gosta de guerra com quem tem talento. E você é pequeno. A sua batalha, quem vence é Deus, porque você não precisa pelejar. Davi olha para ele e diz: ei, tá se achando, né? O rei Saul falou para ele e disse assim: ei, você quer botar minha roupa? Você quer vestir minha vestimenta? Porque aí vai ter mais proteção, vai ficar como um soldado. Ele disse: não. A tua veste não serve para mim. O que é dos outros não serve para quem é de Deus. O que é do fulano não serve para você. A tua roupa, ela é escolhida por Deus. A tua vestimenta, quem dá é Deus. Quem prepara você para a batalha é Deus. Então não tenta pegar o que é do outro, porque não vai servir em você. Não vai servir em você. E lá vem mais uma conversa para desanimar Davi, que estava pronto para o combate, cheio de esperança, cheio de sonhos. Eu posso, eu vou vencer. Aí chega Saul, que era o rei, e diz: ei, você acha mesmo que você pode vencer esse gigante? Você sabia que você não tem chance nenhuma? Você sabia que você é apenas um fracasso? Ele te derruba em 5 minutos, você está no chão, está morto. E eu, como rei, vou ter que explicar aqui como eu deixei um menino entrar na guerra. Como eu deixei uma pessoa despreparada como você ir para um combate de linha de frente de gente grande. Davi disse: eu matei um leão e eu matei um urso. Sabe quando? Quando eles foram atacar as ovelhas do meu pai. Um urso tem uma força tremenda. Um leão, muito mais. E eu matei. Ou seja, eu tenho coragem. Eu tenho coragem de enfrentar esse gigante, já que aqui ninguém tem. Estavam todos ali humilhados. Só estavam ali para fazer número. Porque ninguém enfrentava ele. Ninguém enfrentava ele. Saul já estava cansado daquela afronta que durava quase um mês. Ok, vai lá e
faz o que tu achar melhor. Já estamos humilhados mesmo. Não existe mais como nós ganhar. Esse homem não vai sair da nossa frente, vai continuar nos humilhando. O gigante estava convidando eles para guerrear, mas ninguém foi. Ninguém foi. Ficaram todos lá, ó, esperando algo acontecer. Até que chegou o valente, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus. E ele prepara 3 pedrinhas. E uma delas foi tocada na fonte, onde está o cérebro do gigante, e ele tomba. A Bíblia diz que ele tomba e Davi sobe sobre ele e corta a sua cabeça fora. E os valentes que estavam com o filisteu, porque ele era o homem de guerra dos filisteus, fugiram. E eles não fugiram, porque eles fugiram tão apressados que eles deixaram os seus pertences. Para ver como uma pessoa que você subestima e Deus não, Deus levanta e vira o jogo. Mas quando nós vamos falar em Davi, eu trouxe essa explicação para explicar para você sobre Mefibosete. A partir do momento que Davi começou a ser elogiado, até então ninguém sabia nada dele, ninguém conhecia aquele menino, ninguém conhecia você, ninguém sabe quem você é. Você está no anonimato, você está no esquecido, ninguém sabe quem é você. Saul chama os homens dele e pergunta: quem é esse menino aí? Ele derrubou um gigante, vocês viram aí? As mulheres começaram a cantar. E aquilo incomodou o rei. Porque as mulheres cantavam. Saul matou 1000, mas Davi matou 5000. Já pensou? O invejoso começou a se sobressair. Era um menino que ninguém dava nada por ele. Até o momento que Deus exalta. Aí quando Deus exalta, vem o invejoso. Vem o inimigo da tua alma querer te destruir. Querer acabar com a tua vida. Porque Davi ajudou Saul, mas ele era já chamado para ser rei de Israel. Já foi apenas uma preparação. Ele teve que conviver com Saul, que era o antecessor dele. E essa convivência foi a maior perseguição da vida de Davi. Davi sofreu na mão de Saul. Davi foi humilhado por Saul. Saul queria tirar a vida de Davi, de inveja que ele tinha dele, porque Deus tinha chamado ele, Deus tinha capacitado, assim como Deus capacitou você. E o invejoso, ele não quer ele não quer apenas o que é teu, ele quer te destruir. O invejoso, ele não aguenta ver você feliz. O invejoso não aguenta ver você com a promessa de Deus. O invejoso, ele quer a destruição da tua vida. E Saul, de amigo, passou a ser inimigo. Mas havia um filho dele que se chamava Jônatan. E o filho dele tornou-se amigo de Davi. E fizeram um laço de amizade tão lindo, tão bonito, que prometeram que algo se acontecesse com um deles, eles iriam cuidar da descendência do outro. Isso é um gesto de amizade que hoje nós não vemos muitos amigos fazerem isso. Deus colocou Jônatan no caminho de Davi, porque sabia que Davi não iria aguentar aquela trajetória com Saul, com a maldade de Saul, que a Bíblia diz que apoderava-se dele um espírito mau da parte de Deus para o atormentar. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele era um homem sábio, ele era guerreiro, mas ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele foi chamado de covarde, ele teve que viver nas montanhas, ele teve que se esconder, ele teve que passar por privações por causa de uma perseguição. Porque Deus não quer aqueles homens que fazem justiça com as suas próprias mãos.
Porque as batalhas que você precisa vencer com Deus na frente. Sem você sujar as tuas mãos, sem você sujar ou se contaminar com a imundícia do invejoso. Daquele que sabe que Deus tem a promessa na tua vida, mas prefere dizer que nunca vai acontecer. Mesmo sabendo que está tão próxima da tua vitória chegar na tua mão. Após a morte de Saul, você vê que pela rebeldia de um homem, toda a casa dele pereceu. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, diz que a feitiçaria é igual à rebeldia, é comparado com a rebeldia, um pecado. A pessoa rebelde, a pessoa orgulhosa, ela é considerada para Deus como um feiticeiro. Deus rejeita esse tipo de pessoa. E Saul era assim. Toda a sua casa pereceu, todo o seu reino foi abaixo. Só escapou Mefibosete. E quem? Davi, para abençoar o filho daquele que o perseguiu. Para você entender como era o coração de Davi. Ele não precisava abençoar Mefibosete. Ele não precisava, porque ele já era rei. Mas ele era um homem de caráter e de palavra. E isso é muito importante, nós termos caráter. E muitas pessoas estão agindo como mau caráter, manipulando as coisas santas de Deus. Davi tinha um temor muito grande das coisas de Deus. Ele ensinou os seus filhos assim. Ele errou, pecou, se humilhou, pagou o preço de rebeldia também. Mas era um homem segundo o coração de Deus, alegre, feliz, guerreiro, que não desistia. Não desista da tua luta, por mais difícil que ela esteja. Quando você está no seu limite, que nada mais te resta a não ser se esconder na caverna, a não ser chorar, a não ser olhar para a situação e ver, ei, eu estou aqui esquecido. Deus não lembra mais de mim. Mefibosete estava esquecido. Chega Davi e pergunta, ainda há alguém da casa de Saul, do meu inimigo, para que eu haja com ele de benevolência, para que eu possa abençoar ele. Olha a complexidade do que ele disse. Ele estava procurando o neto do seu inimigo para abençoar. Porque quando era um rei, eles destruíam a linhagem inteira. Não ficava mais ninguém daquela casa de pé para não ter direito a herdar a coroa. E Davi estava procurando alguém. Ele não precisava, porque ele já estava no poder. Aleluia. E aí chega e falam para ele, ainda há sim. Ziba chega para o rei e fala, rei, ainda há um homem sim. Ainda há um da descendência de Saul. Ainda existe um. Deus está falando com você, ainda existe um. E este eu quero exaltar. Davi chama a Ziba e fala, traga ele aqui. Quando o Ziba chega e fala a Mefibosete, o rei manda te chamar, o medo era tanto, a aprovação foi tanta, a humilhação foi tanta, que ele se comparava a um cachorro morto, sem valor nenhum. Quando o rei manda chamar Mefibosete, a situação de derrota dele estava assim. Quando o rei mandava chamar alguém de outra descendência,
Talvez ele tenha pensado, ele vai querer me matar agora. Eu sou o único que restou da casa de Saul. Mas para Mefibosete não fazia mais diferença. Ele estava na terra de Lodebar. Qual a terra que você está? Como está a situação da tua casa? Como está a estrutura física da sua casa? Do seu coração, dos seus pensamentos, da sua saúde física e espiritual, como é que está? Mefibosete estava na terra do esquecimento, terra que ninguém lembrava. E ele chega na presença do rei, e ele diz para o rei: quem sou eu? Quem sou eu para você, rei, lembrar de um cão morto assim como eu? Olha como ele estava. Olha como você está neste momento. Se comparando ao pior dos piores. Se comparando ao morto. Porque eu, rei, não sirvo para mais nada, não. O tempo já passou. Eu estou deficiente da minha perna, dos meus 2 pés. Eu só consigo me arrastar. Como é que está a tua vida? Você só consegue se arrastar. Você está se arrastando há quanto tempo? Quando Davi chama ele fala para Davi: eu sou um nada, rei. Mas hoje eu tenho algo para te dizer. Chegou o dia da tua vitória. Rai que massou decai. Chegou o dia da tua exaltação, Rabaço e Labás. O rei manda te chamar. Você vai sentar na mesa do rei. Você vai se vestir como um rei, como uma rainha. E você vai sair da terra do esquecimento. Porque o rei vai cuidar de você, Rabaçou decai. Aquele dia para Mefibosete foi um dia muito alegre. Foram todos os seus sonhos restaurados. Foi todos os seus projetos abertos. Quantas das vezes você chorou? Quantas das vezes Mefibosete chorou e com saudade do tempo que ele tinha tudo, do tempo que ele vivia no palácio, do tempo que ele era da linhagem real. Ele tinha uma ama. Eu tenho para te dizer hoje que chegou o tempo de você se alegrar. Toma posse da tua vitória, alegra o teu coração, porque você vai sentar na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar sendo cuidada pelo Rei dos Reis. Você vai sair da terra do esquecimento. Aqueles invejosos lá atrás vão ter que ver você aqui na frente. Parece impossível. Parece que não tem mais como acontecer. Mas Deus diz para você que tem sim. E hoje chegou o dia da vitória. Alegra o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.